E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma blusa que tá aparecendo bastante minhas pesquisas lá no Pinterest. Se você quiser saber quais são as minhas pesquisas, como é que eu organizo tudo, eu vou deixar o link da pasta aqui embaixo na caixa de descrição. E eu tava com uma dúvida de qual tecido que eu combinaria. Eu coloquei acho que 3 exemplos de combinação lá no meu Instagram. E o que ganhou foi essa blusa roxa e aquelas partes de xadrez quadriculada do vestido. E se você não me segue no meu Instagram, meu arroba tá aqui embaixo, caso você queira participar das próximas enquetes. E vamos lá ao que exatamente eu vou fazer com essas duas peças aí, depois de desmontadas. A primeira coisa que eu faço, independente de qual peça eu vou fazer, é desenhar. Mesmo que eu saiba a peça, mesmo que eu saiba mentalmente o que eu vou fazer, é desenhar. Eu desenhei esses três modelos, mas o que eu gostei mais foi o terceiro, esse que eu estou circulando. Até planejei fazer uma pintura no meio, mas enfim, acabei que eu ainda não pensei o que seria, que eu iria colocar aqui no meio. Na lateral seria um tecido de uma cor e no meio esse xadrez, quadriculado no caso. Mentaliza quadriculado aí porque ele é quadriculado. Nessa roupa em específico eu tive que fazer molde, né, da roupa, exatamente da blusa que eu tive que fazer. Nos outros eu não precisei, mas nesse, como não era algo tão simples assim, fácil de fazer, eu tive que fazer o molde. Então eu peguei essa saia, dividi ela no meio, dividi ela o mais certo possível, o mais esticado possível. Infelizmente eu não passei, esse é um erro que eu cometi nessa peça aí. Esse é um dos primeiros erros que eu cometi nessa peça aí, mas de boa, continuei aí a fazer a alfinetada da peça para finalmente colocar o molde por cima e recortar. Essa é uma das partes do molde, ela a parte central bem do meiozinho, que ela tinha que ficar bem certinha. Então eu tentei calcular ali quanto de costura, porque molde, normalmente esse tipo de molde a gente não coloca, né, aquele espaçozinho de costura. Eu também não coloquei porque o pedaço de papel que eu peguei também era bem pequeno, então eu já fui logo no automático, alfinetei tudo, tirei costura, não coloquei costura. E como eu sabia que eu tinha que colocar a medida de costura antes de cortar, então eu deixei assim mesmo e até anotei ali que estava sem costura. Anote no papel, se você fizer e você for guardar ele, você anota no papel que tá sem costura. Aí na hora de cortar, você tem que cortar com mais ou menos 1 ou 2 centímetros. O normal é 1, mas no meu caso eu tinha que cortar com 2 centímetros, que eu ia fazer um tipo de costura diferente. Mas aí eu vou acelerar para continuar a explicação. Já com a parte da frente já cortada, eu deixei ela alfinetada mesmo no tecido para não esquecer, porque, né, a pessoa também não é muito boa de memória. E fui tentar cortar a outra parte da frente. Essa daí que tá aparecendo na tela é a parte das costas, mas esse triângulo aí é a parte de trás. Eu coloquei esse óleo de coco, um pesozinho por cima pra não voar, porque o ventilador tava ligado nessa hora. E como é bastante pedaço da blusa roxa, então eu demorei um pouquinho pra escolher, achar a peça que eu fosse usar para fazer o recorte desse triângulozinho aí. Uma dica é meio que deixar tudo organizado antes de fazer tudo isso, mas eu levantei na preguiça, já saí fazendo tudo de uma vez só. Então é o que acontece quando você não planeja muito bem o que você quer, né? Você só tem a ideia e não planeja. Essa daí, se eu não me engano, é a parte da frente da camisa, onde tem aquele bolsinho. Isso aí é tipo uma camisa social, que tem um bolso só que essa daí é aquela de manga, uma manga meio curtinha, daquela de manga longa não. Peguei essa daí mesmo, tava no meu armário faz o tempo. Como eu não vou usar essa camisa pra nada mesmo, aí eu preferi cortar. Tá guardada já faz um tempo essa camisa aí. Foi meio complicado de recortar, mas enfim. Esse tecido também não é muito bom. Não é muito bom pra fazer o que eu deveria ter feito, né? Mas assim, a ideia tava ótima, mas a execução não é exatamente igual à ideia. Eu também vou acelerar essa parte pra mostrar mais o que vai acontecer daqui pra frente. Essa parte já é a parte de trás da camisa, pra fazer a última parte da camisa, que é a parte de trás também.
Uma coisa que eu só percebi bem depois, que eu já tinha cortado e já estava costurando na máquina, é que eu não fiz a medida da parte onde ia passar o zíper, onde ia prender o zíper da camisa. Eu cortei ela bem rente assim a borda e esqueci da medida que eu ia botar o zíper, né? Eu vou colar o zíper ali, né? Só que nem se liga nas coisas. Aí eu cortei um molde certinho aí e depois eu fui começar a costurar. Continuei dando margem de costura porque era a única coisa que estava na minha cabeça, dar margem de costura, e o resto da informação eu omiti da minha própria mente, porque fui perceber só no final o que realmente ia acontecer com todos esses erros desde o início. Vou acelerar também para ficar mais prático e mostrar a execução melhor dessa parte da blusa. Depois de todas as peças cortadas, elas foram cortadas duplas, né? Cada um com a tua parte, tanto da frente quanto de trás. Aí tá aí todas elas unidas, a blusa, a parte da blusa e a parte das costas da blusa. Aí daí começa a sessão costura e bora lá. Comecei pela parte mais fácil, que é a parte da frente. Então eu costurei essa parte do meio porque ela tava aberta, né? Já que era uma saia, então ela tava aberta. Comecei essa parte aí, já fechei ela e depois eu fui para a segunda etapa, que era a lateral, que era roxa. Aí eu botei, prendi com alfinete, costurei tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Aqui eu já tô costurando a parte de trás da camisa, aquela camisa grandona que eu tinha cortado. Então, já tô costurando essa parte aqui nas laterais da camisa. E essa foi a parte que mais deu errado. Toda hora a linha da máquina tava arrebentando, ou alguma coisa travava. Aí no meio do caminho parava de costurar porque a linha arrebentou. Nossa, só pra costurar a parte de trás foi uma paciência que eu gastei, que sinceramente dava vontade de pegar, jogar a máquina com tudo pela janela. Mas mantive a calma, respirei, bebi uma água, né? Porque a gente tem que se hidratar. Bebi uma água e continuei costurando essa parte de trás. Eu vou dar uma acelerada nela aí pra vocês conseguirem ver o processo. E foi a partir daqui que começou os problemas. Eu consegui vestir essa blusa sem precisar de abrir a parte de trás, porque ela tava bem larga. Então eu coloquei, como essa não era a ideia da blusa, eu peguei, coloquei ela, tirei, recortei as laterais que eu tava achando que tava muito larga e recosturei novamente a parte de trás. Aqui a blusa já estava bem encaminhada, então cortei a parte de trás do meio certinho e começo a costurar a parte do ombro para começar a fazer os testes para ver se a roupa realmente vai dar em mim ou se ela ia continuar larga. Aí eu costurei o ombro certinho e depois eu fui fazer o teste para ver se a roupa dava ou não dava em mim, que por incrível que pareça, foi tudo ok. Aí eu começo a separar a parte do zíper, no caso eu já tinha alfinetado a parte do zíper para costurar o zíper e ver se ela ia ficar exatamente como planejado lá no desenho. Com o zíper já costurado, eu fiz o teste e adivinha? Pois é, deu tudo errado, as costas não deu certo, então eu tive que pensar no que eu iria fazer. Eu tinha que repensar, minha única escolha foi sentar minha bunda no chão e pensar em qual tecido eu ia substituir. Tirei a parte de trás toda e coloquei um tecido jeans preto, mais firme do que o tecido anterior, costurei o zíper, coloquei algumas pregas para ver se dava tudo certo na hora da prova e, pois é, não deu tão certo assim. Eu continuei tendo os mesmos problemas, mas dessa vez na parte de cima da blusa. Aí eu peguei e coloquei ela, peguei alfinete e fui alfinetando todas as partezinhas que tava bem frouxa no corpo. E quanto mais eu alfinetava, mais esticava a peça e parecia que realmente não ia dar certo. Não era o dia para essa peça. E eu fiquei lá alfinetando, alfinetei todos os lados. A parte de trás também com a pence não deu certo, ficou com volume nas costas.
A parte de cima também não ficou tão confortável assim. No caso, a peça inteira tava toda, parecia que tava toda torta. Quando eu alfinetei, parece mais ainda que tá torto, principalmente a parte da frente ali, parece que uma partezinha tá maior, outra partezinha tá menor. E eu fiquei nesse treco aí de alfinetar por um bom tempo até... Tá lá. Um lado tinha ficado ok, aí eu vou começar o outro lado pra ver se fica igualado, mas não vai ficar igualado. Eu tô pensando seriamente em trocar de tecido, mas nessa hora aí eu tava firme e forte na ideia. Não queria trocar de nada não. Continuar, se eu não me engano, já era 8 e... já ia dar 9 horas. Eu ainda tava nisso aí. Uma peça normal eu demoraria bem menos tempo. Ia conseguir fazê-la bem rápido. Não ia estar até essa hora aí fazendo essa peça. Hoje eu tava até cansada com sono. Ah não desisti, continuei fazendo essa raio dessa blusa, que sinceramente já me deu já tava me dando um ódio dela já, que ela não ficava certa. E a cintura já tava certinho, o problema realmente era a parte de cima da roupa que não ficava certinha, ficava toda torta. Ah lá, agora ela tá totalmente torta, 100% torta. Nossa, que raiva. Vou acelerar essa partezinha aqui pra mostrar as outras etapas da blusa quando eu fui e voltei a costurar todas elas novamente. Segunda vez dela no meu corpo. Dessa vez ela deu um pouquinho mais certo, mas a parte de trás ainda tava ruim porque eu não tinha tirado a pence. Eu vou tirar a pence bem mais pra frente. A parte de cima ainda tava larga, eu achei mais fácil cortar a parte do ombro e diminuir. Também fiz o teste disso depois, mas até então tinha ficado desse jeito. Agora, já com o ombro cortado e recosturado, eu tive a brilhante ideia de fazer uma gola um pouco maior, né? Cortar a parte da gola. Mas ainda tinha um monte de problema pra resolver. A parte do lado, então, principalmente. Tá vendo que ainda tá desconfortável porque eu tô puxando muito a roupa pra baixo. Tive a ideia de cortar um pouquinho a gola e... até aí tava tudo ok. Até aí estava tudo ok. Só a parte de trás que eu tinha que retirar mesmo o coisa. Terceira e última vez que eu corto e faço treco, já tinha desistido já. Desse dia já tinha desistido, já não era mais pra mim. A peça ganhou, eu perdi. De boa. Aí eu peguei e coloquei ela pela última vez no corpo. Ela ainda nem tá fechada direito. Coloquei ela pela última vez no corpo pra ver como é que ia ficar com todos os ajustes que eu dei durante um dia inteiro. Eu fiquei de meio-dia mais ou menos até às 10h30 da noite fazendo unicamente, especificamente essa peça aí. Eu nem parei pra comer, pra você ter ideia. Só tomei café e fiquei só nela. Eu aumentei o decote, mas não deu em nada porque o decote continuou torto. A parte da lateral ainda tá torta, tá franzida, não tá perfeita. A parte de trás, se eu não me engano, ainda tá um pouco... Eu tinha tirado a pence, mas ainda tava um pouquinho mais confortável. Depois, como já era a última vez que eu ia usar a peça, eu fui tentando alfinetar pra melhorar algumas coisas, mas eu tava piorando. A lição desse vídeo é: nunca faça nada assim, sem pensar, planeje bastante, porque nem tudo sai perfeito, sai uma cagada aqui nessa blusa. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e até a próxima.